Eu passei muito tempo da minha vida sendo treinada. Eu passei muito tempo deixando as emoções guiarem meu caminho, me levarem, enfim, conduzirem a minha vida. Sabe, eu tinha até claro dentro de mim uma imagem de autopiedade. É como se eu estivesse lá, deitada no chão, largada, chorando e com uma mãozinha estendida, pedindo por socorro e implorando para que alguém tivesse piedade de mim e viesse me resgatar. Era exatamente essa a imagem que eu tinha de mim nos meus momentos de dor, sofrimento, dificuldade. Como se eu estivesse lá, largada no chão, com uma mãozinha assim. Por favor, alguém me socorra, me ouça. Veja quão coitadinha eu sou e quantos problemas eu tenho. Gente, eu falo isso e eu sinto vergonha de falar. Até porque isso faz muito pouco tempo. Muito pouco tempo, talvez menos que 5 anos. E era a forma como eu levava a vida, esperando que a vida tivesse piedade de mim. Enquanto isso, os meus sentimentos me guiavam e diziam o que eu devia fazer, o que eu devia, para onde eu devia ir, enfim. Eu só sentia, eu não entendia o que estava acontecendo, eu só sabia que estava doendo, que estava ruim, que as coisas não estavam bem, mas não sabia qual era a minha responsabilidade de tudo isso e como mudar. Até que eu tomei o chá do ayahuasca e algum tempo depois eu comecei a entender sobre autorresponsabilização, baseado no que eu experienciei no chá e baseado em livros que eu comecei a ler sobre o autoconhecimento, sobre evolução espiritual, sobre a evolução pessoal. E aí, nessa fase que eu comecei a entender que os meus sentimentos são meus e eu controlo eles. Não existe nada que você ou que alguém da minha família ou que alguém da minha casa faça que controle os meus sentimentos. Você até pode aqui nos comentários colocar algo que me magoe, algo que fale mal da minha imagem, enfim, até pode. Mas a forma como eu vou reagir, como que isso vai me impactar, só depende de mim. É lógico, sou ser humano, estou em evolução e pode ser que eu leia algo que num primeiro momento me deixe mais entristecida e tudo bem, isso faz parte. Agora, decidir viver nessa tristeza, decidir que essa tristeza me conduza, é escolha minha. E ponto. Se você pode falar qualquer coisa aqui, se eu me afetar demasiadamente por essa coisa, a culpa é minha e não é sua. E aí quando eu entendi isso, que eu falei, tá, então peraí, né, vamos limpar essa sujeirada toda aqui que eu deixei e vamos levantar e seguir, né? Vamos ser gente adulta, sabe? Eu tenho a sensação que quando a gente é adolescente, parece que o mundo vai ser maravilhoso conosco, que todos os nossos desejos vão ser atendidos, que tudo vai vir na nossa vida com facilidade. E aí quando você entra na vida adulta e vê que nada disso acontece, que tudo depende de você, que precisa arregaçar as mangas e trabalhar no sentido físico da coisa e no sentido emocional da coisa também, aí dá desespero, né? Porque tava muito melhor quando era criança, que você não precisava se preocupar com nada disso. E aí gera essa autopiedade, esse que coitadinho que eu sou. Só eu sofro e todo o resto do mundo é feliz e contente. Não, não é. Quem é feliz e quem é contente é porque trabalha muito para isso. Muito mesmo. E eu não estou falando de trabalho relacionado a posses materiais. Eu estou falando de trabalho enquanto pessoa mesmo, enquanto querer ser feliz, enquanto desejar ser abundante, ser próspero na vida, independente do que materialmente se apresente para você. Teve 2 pontos, entender isso. O primeiro deles, possibilidade de mudança. Tudo que depende do outro é impossível mudar. Então, já que depende de mim, eu tenho como mudar. Segundo, não vai ser fácil, porque depende de mim. Então eu tenho que criar força em mim e trabalhar. Eu acho que não é criar força. Eu tenho que lembrar que eu tenho essa força. Trazer ela à tona. Porque às vezes a gente não acha que não tem força para lutar pela felicidade. E a gente tem. Mas ela está escondidinha. E, se vocês me permitem me dar uma dica, tem uma coisa que me ajudou muito nesse processo. Muito mesmo. Quando eu estava enfrentando uma grande dificuldade, algo que eu não estava conseguindo conduzir bem, ao invés de, nas minhas orações a Deus, pedir para que Ele retirasse essa dificuldade da minha vida, ou para que Ele mudasse isso, eu pedia força para enfrentar e que eu aprendesse o que precisasse aprender, o que era necessário ser aprendido. Eu pedia força e sabedoria.
A força para enfrentar e a sabedoria para entender o que aquela lição estava querendo me dizer. Quando eu comecei a fazer isso na minha vida, tudo foi muito mais rápido. E não que as dificuldades não venham, porque vêm. As dificuldades sempre vão vir, tá? Sempre. Mas quando você pede força e sabedoria, é impressionante como vem. Vem fácil, vem rápido. E quando você menos espera, você já passou por aquilo. Então, gente, é isso. Quando a gente fala de autorresponsabilização, que a vida só depende de você. Eu não tô falando aqui, que amanhã você vai acordar rico. Não tô falando assim, olha, trabalhe 23 horas por dia e durma só 1 hora, porque aí você vai acordar rico. Não tô falando disso, porque talvez não vá mesmo. Mas eu tô falando que você vai adquirir as ferramentas para enfrentar o que vier na vida. Garanto. Nas suas orações, nos momentos de dificuldade, peça força e sabedoria. Você vai ver que você vai ser atendido muito rápido. E que aí, como consequência, você vai saber lidar com a dificuldade e ela vai passar. E aí, como você está lidando com seus problemas? Eu agradeço imensamente por estar aqui comigo, por ter escutado um pouquinho do que eu sei sobre a vida, que é só um pouquinho. Eu espero que você tenha um dia iluminado e que você leve a sua luz por onde for.